Você entender o comportamento da rede, o comportamento do seu público, faz total diferença. Principalmente o marketing, você tem que estar com os olhos muito treinados e muito atentos para ver o que as pessoas querem. Por ser técnica e gostar muito da academia, eu tinha muita resistência de falar o que o empresário queria ouvir. O formato é primordial para cada rede. Começaram a ter muitos profissionais também tributaristas informando questões tributárias. E aí as pessoas querem informação rápida. Dentro do Instagram, principalmente, né? Mas também pode ser LinkedIn ou qualquer outra rede que vocês usam. Qual é o formato que vocês identificaram que funciona mais para a audiência de vocês? A gente sempre quis quebrar alguns padrões de competitividade. A gente vai falar o caso do McDonald's, por exemplo. O cara não quer saber a NCM, do não sei o que. Ele quer saber assim, eu posso fazer a mesma coisa que o McDonald's fez? Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, nossas convidadas de hoje são referências quando o assunto é direito tributário dentro do digital, gente. Estão no mercado desde 2020 e trouxeram seus conhecimentos técnicos para criar o maior hub de negócios do país voltado para advogados e contadores. Já foram mais de 5 milhões de reais faturados e 2.000 alunos alcançados pelos seus métodos de ensino. Atualmente, elas se dedicam a formar profissionais completos para as áreas tributária e fiscal por meio de conteúdos diários nas redes sociais, cursos e mentorias. Recebendo a sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas na KiwiFi, sejam bem-vindas quem, Bruna? Quem será? Sejam muito bem-vindas Thalita, Ritz e Aline Lins. Para nós é uma honra estarmos aqui, principalmente porque traz um pouco do reconhecimento do que nós fizemos no digital. Sim, estávamos ansiosíssimas por esse momento. Que legal. Aliás, uma observação, esse faturamento foi em dezembro do ano passado. Isso aí já deve ter triplicado, né? É verdade. Tão humildes atualizar aqui, os números aqui. É verdade, boa. E olha só, Thalita e Aline, vocês vêm aí da advocacia tradicional, né? O que levou vocês a focarem na advocacia e permanecerem e se especializarem nessa área? O meu não foi nada romântico, né? A gente ouve, porque eu escolhi, porque o tributário é maravilhoso. Não, precisava trabalhar, e aí eu entreguei currículo num escritório e tive a chance de entrar para o tributário. E de lá eu nunca mais saí, então não foi nada romântico. Uhum. E aí tinha algumas questões que me prenderam no tributário. A primeira delas, não tinha audiência. Eu odiava essa história de ficar de terno, passando sol na rua e indo pra audiência. Ok. E depois era algo que me dava muito prazer, que era brigar por causa de dinheiro. Uhum. Né? Então, que é exatamente isso que a gente faz. A gente briga com o fisco para que os empresários tenham dinheiro em conta. Então, daí eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar e me estabelecer. Que legal. Exatamente. Bom, minha história é um pouquinho diferente. Comecei bem nova no tributário já com 15 anos. Por necessidade mesmo, né? Era uma menina, não sabia nem o que eu estava fazendo, obviamente. Mas por necessidade... 15 anos? 15 anos. Entrei como menor aprendiz em uma multinacional de telecomunicação. E me levaram lá para a área tributária. A gente está precisando aqui, me colocaram lá. E aí eu fui aprendendo, desenvolvendo. Quando chegou na hora ali de escolher a faculdade... Escolhi por direito, né? E mais pro final também, aí eu fui seguindo tive a certeza que eu queria o tributário e segui aí por esse caminho, mas apesar das duas, né, estarem no tributário, nós temos competências diferentes, né? A Thalita, ela é muito mais voltada para uma área, que é o contencioso, e eu para o consultivo. Acabou que as duas se complementam bastante. E você, Thalita? Direito foi sua primeira opção de faculdade? Foi, desde pequenininha, Caramba. Mas não era para ser advogada. Ok. Eu venho de uma família que meu pai, ele é investigador de polícia, agora aposentado, e eu queria ser delegada, né? Aquela coisa de criança, arma pra lá, arma pra cá, eu quero ser delegada e prender bandido. No começo era para ser delegada federal. E aí quando eu entrei na faculdade, e aí eu precisava de dinheiro, enfim, eu falei, vou onde dá, né? Que era fazer estágio em escritório de advocacia. E aí lá que eu me descobri assim, mas até então eu já tinha feito estágio na magistratura, né? Com o juiz. Achei chatíssimo, super monótono, pelo menos era uma cidade de 20 mil habitantes, não tinha nada também de muito emocionante ali. E aí aí foi quando eu fui fazer estágio com o escritório e já entrei como estagiária na área tributária. Legal. Eu achei o máximo, falei, nossa, quero essa vida, todo mundo bonito, glamouroso, de terno, né? Isso aqui. Tem um glamour mesmo, né? A área do direito, pelo menos quem vê de fora fala, nossa, advogado, já tem todo um status social. Sim. Pra ti também foi assim? Você foi querendo essa área já naturalmente? Quando eu entrei lá nessa empresa com 15 anos, já me colocaram no tributário.
Então, eu fui aprendendo o tributário muito mais na prática, porque quando eu cheguei na faculdade, eu já trabalhava com aquilo há 2, 3 anos praticamente. Mas depois eu tive a certeza, né? Então, para mim foi legal, porque eu vivenciei também um outro lado da mesa, digamos, que era o lado da empresa. Então, eu vi ali uma empresa grande, pagava milhões em impostos por mês, né? E eu fui querendo entender mais como que aquilo funcionava. Eu via os esforços que eram, né, despendidos ali por todos para pagar menos imposto todo mês. Eu falava, gente, eu quero entender o que está acontecendo. A gente sempre fala, né, até para os nossos alunos, é muito ruim quando a gente trabalha com uma coisa que a gente faz ali a receitinha de bolo todo mês, mas a gente não sabe por que está fazendo. Então, eu comecei meio que pelo caminho inverso, né? Primeiro eu aprendi na prática, depois eu fui entendendo o que eu estava fazendo. Mas Agora, segui assim. Poxa, direito tributário deve ser uma área bem, assim, específica. E eu não vejo, pelo menos aqui no KiwiCast, não me lembro de outros profissionais vindo do direito tributário. Vocês acreditam que é uma área que muitos advogados procuram ou existe uma resistência dentro disso? Existe uma resistência e é justamente essa resistência que faz com que a pessoa que está no tributário ganhe muito dinheiro. Porque tem poucos profissionais bons e poucos profissionais tecnicamente hábeis a recuperar tributos, a mitigar uma situação ou a defender tecnicamente um cliente. Então, vendo essa deficiência, eu acredito muito que as pessoas não vão para o tributário justamente por não ter essa parte prática. A Aline falou, eu comecei no tributário antes de aprender na faculdade, então para ela foi fácil. Minha história é um pouco parecida também. Como eu entrei como estagiária, eu vi o tributário antes de ter a matéria na faculdade. E aí eu peguei amor e vi que dá para você aprender sem aquela chatice da teoria, porque na teoria realmente é muito complexo. Se você não tiver a chance de aplicar isso, é inviável, fica muito distante da sua realidade. Então essa foi a grande questão, inclusive, da gente se unir e ensinar o tributário na prática. Inclusive, né, quando a gente olha o direito tributário, como falamos aqui, até pensando nas nossas especialidades, a gente tem 2 áreas, basicamente, que é o consultivo, que é tudo aquilo que requer ação judicial, enfim, né, você precisa ir lá, ter o processo, e tem o consultivo, que é o que eu faço, que é o que não requer essa ação judicial, então são medidas preventivas que as empresas têm para pagar menos impostos. E para o advogado, quando ele sai desse âmbito de processo e precisa ter esse olhar consultivo, é muito diferente do que a gente aprende na faculdade. Tanto é que nós temos também... Né? A gente nem aprende na faculdade. Tanto é que a gente tem muitos contadores, inclusive, lá na nossa comunidade, né? Inclusive, tem muitos contadores que atuam na área tributária e por aí vai. Então, assim, é um mundo muito paralelo. Quem faz outras áreas do direito fala, cara, tributário parece que é outro mundo, e de fato é. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu fiquei muito frustrada com o que eu tive de tributário, porque não ensinava essa parte consultiva, que era o que eu sempre queria. Então, eu tive que buscar em outros cursos, né? E até isso também me levou a construir cursos para ajudar as pessoas a entenderem melhor essa outra parte do direito. Nossa, que legal. Inclusive, agora no almoço, a gente até comentou um pouco sobre... A gente está passando por uma reforma tributária, entrando um pouco mais especificamente nesse assunto. Eu queria que vocês trouxessem aqui, explicassem para a galera um pouco sobre essa questão da reforma tributária. E uma questão que você comentou nos bastidores foi sobre como isso afeta a sustentabilidade dos negócios, né? Sim. Então, se pudesse aqui dar uma aulinha ali para nós. Claro, vamos lá. Bom, então a reforma tributária, ela veio como uma reforma do consumo, né? Então, ali, todos os tributos que nós temos incidentes ao consumo terão algumas mudanças aí a partir de 2026. Então, reza a lenda que a gente vai ter uma simplificação dos tributos, mas não necessariamente da nossa carga tributária, né? São coisas diferentes. Então, para quem é empresário, né? Até infoprodutor mesmo, que olha ali e fala assim, nossa, uma reforma tributária, vou pagar menos? Calma. Não. Calma. Os estudos apontam que não. Tudo indica que não, então não cria essa expectativa. Então, na verdade, a gente vai ter um sistema tributário um pouco menos complexo em relação ao que temos hoje. Inclusive, a gente estava comentando com vocês, né? Que o tributarista, sendo muito sincero, ele ganha dinheiro na complexidade, né? Então, hoje nós temos legislações tão complexas que os empresários precisam ter ali um contador, um advogado, para entender o que ele está pagando, porque tem empresário que não consegue nem entender o que ele paga de imposto. E a reforma tributária vem, então, simplificando, então a gente tem ali 5 tributos que existem hoje, que vão virar 2, 3 ali, né? Era para simplificar, mas já temos 3, e aí a gente vai ter, então, essa mudança, né, que vai acontecer de uma forma gradual.
Mas a grande complexidade que já existe em relação à reforma tributária é que a gente tem um período de transição, que vai até 2033, basicamente, e nesse período de transição, os 2 sistemas tributários vão acontecer de forma simultânea. Então, imagina, se o que tem Caramba. hoje já é complexo, difícil. imagina rodar 2 sistemas durante tanto tempo. Sim. Caraca. Agora, eu penso assim que muita gente que está assistindo, ouvindo, não faz ideia da complexidade da área tributária como um todo, porém, talvez alguns empreendedores já passem por isso, né? Já tem algum tipo de problema em relação a isso. Sim. Dentro da gestão tributária, o que entra nesse guarda-chuva? Certo. Então, a Aline falou que é sobre o consumo. Parece que é distante, mas, por exemplo, quando a gente vai comprar uma água, a gente está falando de um bem e a tributação incide aqui. Então, se você pagou R$2 nessa água, provavelmente você está pagando quase 60 centavos só de tributo, né? Não de forma técnica, mas 60 centavos aqui é de tributo. Então, o que a gente tenta entender e mostrar para o empresário ou para os nossos alunos é exatamente isso. Por que 60? Como que eu cheguei nesse número? Como que eu chego nesse número? Então, para o empresário que está nos ouvindo, quando ele tem um bem que ele está vendendo, ele precisa entender como chegar no 60, porque às vezes ele está pagando 70. Legal. E aí, quando ele paga 70, o papel do tributarista é pegar esses 10 e trazer de novo pro caixa da empresa dele. Porque é um dos braços do que nós fazemos, recuperar tributo do que foi pago maior. Ou então, como que eu faço para ele não pagar 60? Para ele pagar 50 e ter mais competitividade no mercado. E aí ele vai ganhar dos concorrentes dele no preço, vai aumentar a sua margem, ele consegue ser sustentável por mais período. Então, trazendo para a nossa realidade, o papel do tributarista ele é extremamente importante para a economia. Porque se eu consigo ou recuperar tributo, ou deixar a carga mais leve, o empresário, ele consegue fazer investimento, ele consegue contratar mais pessoas, porque também tem tributo, inclusive, sobre o funcionário dele, que não é o caso da reforma. Sim. Então, existe uma complexidade muito grande. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a enxergar na gestão tributária, que foi o que você me perguntou, o papel do tributarista. E aí, trazendo para a reforma tributária, eu preciso entender agora como esses 2 sistemas funcionam. Um trabalho, né, que está sendo muito importante nesse período é isso. Se antes eu pagava 60, com a reforma tributária eu vou pagar quanto? Legal. Eu vou pagar 60, eu vou pagar 50, eu preciso me preparar porque vai ser uma outra forma de calcular, e vai ser. Então agora a gestão tributária, ela começa a ficar um pouco mais pesada porque eu tenho que lidar com a complexidade do atual e fazer cálculos do novo. Nossa. E trabalhar isso em paralelo. Pra mim, parecia que, sei lá, era algo normal nas empresas, tipo, ter essa gestão tributária. Então, tem empresa que não pensa sobre ou não tem isso muito bem estruturado? É que na realidade do empresário brasileiro, a gente mais tenta sobreviver do que a gente está pensando em realmente numa gestão eficiente, em algo que vai diminuir meu custo, que eu vou aumentar meu lucro. Essa burocracia, né? A gente tem que matar tanto leão por dia que aí a questão tributária, que deveria ser o meu primeiro ponto de partida para qualquer empresa, fica em segundo plano. Entendi. Aí quando ele vai ver, ele tá pagando mais, tá pagando errado. Quando não, ele tá pagando menos, que também é um problema. Porque na área tributária, quando você paga menos e vem alguém e te fiscaliza, um fiscal, ele não vai te cobrar só o que você pagou a menos. Vem uma multa de 150%, Caramba. vem juros, e aí o novelo de lã só desenrola. Vai indo, né? Para vocês terem ideia, existe um estudo que fala que 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. E grande parte disso é por conta da complexidade. Hoje, o carro-chefe, por exemplo, do nosso escritório de consultoria é a recuperação de impostos. Então, a gente faz um estudo dos últimos 5 anos para ver tudo que a empresa pagou a mais. E dentro da nossa experiência, né, a gente está há mais de 15 anos, mais ou menos, na área tributária, então a gente já recuperou mais de 500 milhões em impostos. Meu Deus. Então, é tão complexo que é comum as empresas pagarem mais. Então, por mais que se tenha um contador, tenha uma gestão, esse trabalho tem que ser feito periodicamente para a gente se assegurar ali que a empresa não pagou mais do que deveria. Então, não quer dizer que só porque uma empresa tem ali um contador fazendo toda a contabilidade da empresa e vendo que ele tem que pagar de tributos, que esse contador recuperou, fez ele economizar nesse sentido. E Não aí, necessariamente. Isso é um ponto super delicado. Porque... Eu zincando em polêmica. Não, mas é super polêmico, porque o empresário, ele quer pagar uma quantia pequena pro contador, eu vou até sair em defesa deles,
Eles querem pagar pouco para o contador, e aí na esperança de cumprir obrigação acessória. Vou explicar. A gente tem que fazer um monte de declaração para o fisco saber o que você faz, de quem você compra, para quem você vende, que serviço que você presta. Basicamente é isso, as declarações são isso. E aí ele paga exatamente por essas declarações. Ele não está pagando um valor que seja condizente com o trabalho, que você vai olhar linha por linha, nota por nota, para saber se aquilo que você está pagando está certo, que é um trabalho muito verticalizado. Então, assim, não é culpa do contador. A verdade, a culpa é do empresário, que não dedicou, não contratou um serviço especializado para isso. Então, não é porque ele tem um contador ou um advogado ali que esse trabalho está sendo contemplado. Caramba. Essa importância de saber pelo menos o mínimo, assim, de algumas Sim. coisas do nosso próprio direito, assim, como empresários, como pessoas no mundo, né? Porque aí, sabendo disso, você teria uma mínima noção, cara, deixa eu ir pra esse lado aqui também, porque às vezes eu posso dar uma economizada aqui e tudo mais. A reforma tributária, ela vem também com esse viés de Perfeito. trazer transparência. Legal. Porque hoje a gente não consegue, se você olhar na água, como eu falei pra vocês, você não consegue identificar se aqueles R$2, o que tem nesses R$2? R$2 é lucro do empresário? Não, não é isso. E a gente não consegue enxergar esses 60 centavos que eu dei de exemplo. Agora a ideia é que você pague R$1 na água e os outros tantos lá, vai estar muito claro para você o que é o tributo. Essa é a esperança. Nos Estados Unidos isso acontece de forma muito clara, né? Quando você vai ali passar, que seja uma água, tem lá quando você tá pagando, quando você tá pagando de imposto. Isso é muito melhor, né? A gente está internacionalizando Legal. o IVA, que é o sistema que eles utilizam lá e muitos países do mundo utilizam. Então a gente vem e importa isso. Não vai ser mais famoso por dentro. O preço é por dentro. Agora a gente começa a enxergar o preço por fora para ser transparente. Então, essa é a ideia. Quanto o produto, quanto é tributo. Para vocês terem ideia, é tão complexo, né, a forma que funciona hoje, que nem você fala, os empresários têm que entender, e sim, porque tem negócios que eles acontecem através do tributário. Como assim? A empresa planeja o seu negócio pelo tributário. Então, grandes empresas, né, até lojas, por exemplo, a Renner, né, vamos trazer aqui como exemplo. A Renner, ela tem centros de distribuição por todo o Brasil, e a escolha da localização desse centro de distribuição é de acordo com a questão tributária. Olha só. Então, às vezes o tributário ele se sobrepõe à logística, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de estudo, às vezes a gente precisa estudar as duas coisas, o tributário e a logística. Então, onde vale a pena uma empresa se estabelecer? Com a reforma tributária isso muda, porque a tributação que hoje é no destino passa a ser, que hoje é na origem, passa a ser no destino, mas hoje é assim que funciona. Então, a gente vê um monte de empresas, principalmente da internet, e-commerces, que se estabelecem em Minas Gerais. Por quê? Porque lá tem um benefício fiscal. Verdade. Vocês também têm aqui sim. o Porto de Itajaí. Tem um grande benefício fiscal aqui. Exato. E agora, em tese, é para acabar. Inclusive, a gente recebeu alguns produtores que a gente até pincelou sobre esse assunto, mas obviamente sem nada muito detalhado. A gente perguntava, você tem escritório aonde? Eu tenho escritório lá em São Paulo, mas é por questões tributárias, então é por causa disso. Isso influencia. Então, hoje, eu lembro quando eu trabalhava nessa multinacional, existia uma área lá dentro que era de planejamento tributário, mas era assim, a gente precisa abrir uma filial. E aí fazia um estudo tributário primeiro para ver qual estado era mais benéfico. Então, a ideia da reforma tributária é acabar com isso também. Mas também a gente precisa pensar que as empresas fizeram grandes investimentos. Uma Renner da vida investiu milhões para ter um centro de distribuição. E agora, ainda vale a pena ela ficar ali? Né? Já vi alguns estudos que falam, por exemplo, mais de 500 empresas já planejam sair de Goiás, porque lá tem um benefício, por conta da reforma tributária. Então, vai ser uma movimentação muito grande mesmo que a gente vai ter na nossa economia. Um trabalho que a gente está observando é o reverso, né? Então, se antes eu estudava onde tinha um benefício para ir lá e estabelecer a minha empresa, agora, se esses benefícios não existirem mais, será que agora não começa a fazer sentido estar em São Paulo, onde o polo de consumo é muito maior, então fica mais estratégico eu estar perto do consumidor e não mais em lugares distantes, né? Porque quando a gente vai comprar algo, a primeira coisa que a gente vê, além do preço, o tempo de entrega. Sim. É verdade. Isso para mim, e não importa se eu vou usar daqui um mês ou uma semana, eu vou no que vai me entregar antes. Perfeito. Então, agora as empresas começam a pensar nisso. Agora a gente está fazendo um planejamento logístico reverso, para saber se compensa ainda estar nesses lugares. Sem tirar a questão social, né? Vai ter um abalo muito grande. Porque qual que era a regra social do benefício?
lugares que não tinham desenvolvimento colocavam benefício para atrair empresas e ali desenvolver aquela cidade, aquele estado. A partir do momento em que acabam os benefícios, por que eu vou me estabelecer lá longe? De fato. Que Faz total interessante, sentido. cara. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. São vários detalhes, São né? muitos detalhes. Cara, o empresário, ele sofre, né? Ah, no Brasil. É por isso Claro, que o o empresário empresário precisa sofre. ter muito visão estratégica, porque Sim, é muito... Você tem que olhar de formas pontuais para várias questões, né? Sim. E por falar em empresa, empreender sempre esteve no plano de vocês ou isso foi surgindo ao longo do caminho? Como é que apareceu essa questão? Vamos empreender. Ele não tem na veia, né? Eu acho que eu sempre tive uma veia empreendedora mesmo, sabe? Mesmo quando eu trabalhava ali no corporativo, eu sempre tinha aquela visão de dono de empresa, mesmo a empresa não sendo minha. Quando eu estava na faculdade, eu também precisei, né? Mais uma vez por necessidade, mas precisei ali ter um negócio para eu conseguir terminar de pagar a faculdade. Então, chegou um momento ali que eu já vi que não ia ter como terminar, só que eu estava no penúltimo ano. E aí bate aquela frustração, você fala assim, cara, eu tô tão perto, né? Como que eu vou parar aqui agora, desistir de tudo? E aí, na época, eu lembro que eu tinha R$100 na conta, R$100 e um sonho. E aí eu fui lá, minha cunhada tinha um contato de uma moça que vendia umas bijuterias, umas semijoias. Comprei e comecei a vender. Vendia tanto no escritório que eu trabalhava, quanto na faculdade. E aí foi crescendo. Na época começou a ter essa história de e-commerce, mas não é como é hoje, que você entra lá, cadastra o produto, tudo lindo. Você tinha que meio que, assim, programar ali em códigos mesmo o site. Eu lembro que eu passei várias noites em claro, consegui fazer, e aí deu certo. E aí eu comecei a fazer um esqueminha de revenda. Então, em alguns estados, por exemplo, Norte, Nordeste, não tinha uma 25 de março como tem lá em São Paulo. E eu comecei a revender muito para loja de roupa. E aí eu comecei a ganhar mais dinheiro até que o tributário. Foi até o momento que eu pensei assim, putz, será que eu continuo aqui ou vou por esse outro caminho? Mas eu sentia que eu deveria ainda pelo tributário, mas deu super certo. Eu comprei meu primeiro carro, terminei a faculdade, fui viajar para a África. Então foi super legal, foi uma experiência já que ali eu falei, nossa, ter um negócio é uma coisa, assim, são muitos desafios, né? Uhum. A gente sabe, a gente Sim, brinca que é sabe. um AVC por dia, mas no final, assim, tem um propósito muito grande por trás e até que a gente se encontrou, enfim, né? Legal. O meu não. O meu, como eu falei, meu pai era funcionário público e eu fui moldada para fazer concurso público também. Então, assim, meu sonho era ser delegada. Eu entrei na faculdade, por um período, no primeiro ano eu não trabalhava, eu estudava porque eu falava, eu vou estudar desde o dia 1 para concurso, que minha ideia era passar o quanto antes. Sim. Porque eu queria dinheiro, obviamente. Aí depois eu mudei, eu precisei mudar, e aí eu precisei fazer estágio. Aí o estágio que foi que me desvirtuou desse caminho, que daí eu comecei a entender a dinâmica, achei que era muito mais... tinha mais desafios, né? Então, assim, eu lembro que, bloqueou a conta do empresário para pagar tributo, porque ele tinha um processo. E aí saía todo mundo desesperado, o que nós vamos fazer? Porque ele precisa pagar o funcionário. E na minha inocência, eu achava aquilo demais. Eu falava, é isso que eu quero na minha vida. Apagar incêndio, liberar a conta, e aí eu vou seguir por aqui. Mas assim, durante a faculdade toda, eu me desdobrava e fazia... Porque eu estudava de manhã, fazia estágio à tarde, e à noite eu fazia cursinho. Eu comecei a fazer cursinho desde sempre, porque eu queria... Até que uma hora... Até foi o sócio do escritório, ele sabia disso, eu nunca tinha escondido, aí ele falou assim, um pé em cada canoa tem uma hora que molha a bunda. É isso, eu falei assim, é verdade, eu tenho que escolher, não dá senão eu vou ser meia boca nos dois. Uhum. E aí eu resolvi partir pra advocacia. Olha aí, escolher uma coisa só pra ser excelente naquilo. Agora, em que momento vocês viram o digital como sendo uma ótima oportunidade para trazer seus conhecimentos dentro do nicho de direito tributário? O meu foi... Foi diferente, Foi vocês diferente. já tinham Foi. infoprodutos quando vocês se conheceram. Sim. Eu estava no corporativo e eu senti a necessidade de começar a me expor, mas a minha ideia não era nem para ser infoprodutor. Era de me expor mais por posicionamento. Né? Porque hoje a gente fala que a gente tem que estar onde todo mundo nos vê. E Sim. onde que é? A gente tem que estar na internet. E aí foi quando eu comecei eu falava mais para empresários, comecei a publicar mais artigos em jornais de grande circulação para empresários. Minha ideia era me posicionar como Legal. advogada. Aí no meio do caminho, isso acabou incomodando um pouco o escritório que eu estava, essa visibilidade que eu alcancei. E também surgiu a possibilidade de fazer um curso, porque ainda não tinha tantos cursos de tributário.
E aí eu falei, então eu vou abraçar a ideia. Só que o escritório que eu estava, realmente, isso incomodou demais, porque eles também não entendiam, tal, uma cabeça bem retrógrada. E aí eu falei, então vou ter que escolher um de novo, né? Pé em cada canoa, molha a bunda. Falei, então eu vou seguir pro digital, vou continuar me posicionando, porque é aqui que eu vou alcançar novos clientes, e de fato foi. E vou também fazer o infoproduto. Então, daí foi quando eu comecei com um treinamento, chamava Treinamento Avançado de Advocacia Tributária, que era voltado 100% pro contencioso, que a Aline falou, né? Então, que era a minha área, que é processo, que é quando a casa já caiu. A Aline, ela evita a casa cair e eu venho quando a casa caiu. Você gosta do caos mesmo, né? O caos instalado. E aí, eu fiz esse primeiro, depois eu lancei uma mentoria. E aí a gente vai, né, abraçando mais coisas, até que chegou um momento que nós fizemos um evento juntas. E eu falei, nossa, a gente realmente tem ela sintonia. É doida igual eu. Ela também não gosta de fim de semana, ela gosta de ficar criando um monte de coisa. É essa louca aí que eu quero. Ela não gosta de fim de semana, ótimo. Ela só gosta de trabalhar. Aí foi quando a gente realmente se uniu. E aí, depois do digital, nós unimos os nossos escritórios. Perfeito. Então, a gente virou sócio de tudo, assim. É sócia da escola, né, que nós temos. E sócia na consultoria. E aí só foi andando. A gente brinca que é quase Sandy Júnior do tributário. Primeiro porque é super comum as pessoas confundirem nosso nome e a gente já atende. Se alguém me chama de Thalita, eu isso, Thalita, Thalita Aline. Tanto é que nossos alunos chamam a gente de Thaline, porque já juntou. Legal. Thaline. Eu gostei. Thaline. Mas a minha história no digital começou com e-commerce, né? Então, eu comecei ali com um produto físico. Nessa época ainda não tinha infoprodutores, nada disso. E depois, assim que surgiu o Instagram, acho que um ano depois, nem tinha ainda stories, nada disso. Eu lembro que eu vi uma advogada postando conteúdo, eu achei super legal. Eu falei assim, cara, acho que eu quero fazer isso. Não sei no que vai dar, mas eu achei legal a forma dela compartilhar. Porque o ensino tributário, ele não era muito democratizado. Eu lembro que na minha época, eu queria fazer um curso, era assim, R$2.000 na época. Um curso de 8 horas. Era muito difícil você conseguir estudar tributário, era tudo muito teórico. E não era prático, era 2.000 sem ser prático, você ia lá aprender mais teoria. Pra ouvir uma pessoa lendo a lei pra você, sabe? Então, assim, era muito complicado você conseguir evoluir tecnicamente. E aí eu comecei a fazer, e no meu caso, as próprias pessoas começaram a falar assim, nossa, você faz uma mentoria? Nossa, você pode me ajudar, não sei o quê? Você pode me ensinar isso que você está fazendo? E aí eu fui entendendo esse mercado. Então, primeiro eu comecei também com uma mentoria individual, inclusive, até para sentir ali com o que as pessoas queriam. E depois eu parti para alguns cursos. Então, eu tinha cursos por temas, até que a gente se uniu para esse evento, que a gente brinca que é o nosso primogênito do nosso casamento. E depois nós juntamos, então, já que cada uma tem a especialidade de uma área, nós juntamos e formamos uma escola. Então, hoje essa escola já é completa. Para vocês terem ideia, né, é tão louca essa coisa de internet, né, eu vejo que nossa escola é muito mais até uma comunidade do que uma escola, porque assim, a galera se ajuda absurdamente, tem um senso de comunidade, assim, absurdo, e a gente já recebeu muitos alunos que saíram de instituições muito renomadas para vir com a gente e falar assim, não, ali eu vou ter um diploma, mas aqui eu tenho o que o meu dia a dia pede. A Aline tem um depoimento de uma menina, falou assim, nossa, eu paguei R$20.000 numa pós-graduação de uma... Não, 40? 40? É 40, de uma instituição que é famosa aqui no Brasil todo. E ela falou assim, e eu não aprendi, assim, nada prático como eu aprendo aqui com vocês. Porque, assim, essa era a dor. As pessoas que, quando você me perguntou, né, eu não vejo tanto tributarista. Porque era um nicho muito fechado. Quem sabia não ensinava, porque ganha muito dinheiro, e não tinha nada prático. Então, quando a Aline fala que na faculdade a gente não aprende, ninguém nunca me apresentou uma nota fiscal. Nossa, verdade. E se você parar para pensar, pega uma nota fiscal, por curiosidade, qualquer dia, e olha a quantidade de letrinha que tem lá. Tá escrito CFOP, NCM, CST, um monte de siglas. Ninguém nunca me ensinou. E aquelas siglas, elas têm um papel importantíssimo na hora de você apurar um tributo, na hora de você recolher um tributo. Ninguém fez isso. E por mais que seja importante na questão do consultivo, que ela estava explicando, a gente, quando vai para o contencioso, quando vira processo, você não consegue fazer uma defesa se você não sabe aquilo lá. E na faculdade ninguém te ensina. Cara, que loucura isso. Então, quando a gente começou a observar isso, né, tanto ela lá isoladamente, quanto eu, antes da gente se juntar, a gente falou assim,
tem muito mercado para isso, porque as pessoas não vão para o tributário porque não tem quem ensine. Se tiver quem ensina, vai ter um monte de tributarista bom. Perfeito. Não, você tinha que dar a sorte de entrar numa empresa que tivesse alguém com boa vontade, que já é bem difícil, pra te ensinar. Senão, você não conseguia desenvolver na área. Só boa vontade, né? Porque às vezes também a demanda é tão grande que a pessoa não tem tempo de sentar e te Ainda mais ensinar. sendo algo tão complexo, né? Pelo que vocês estão trazendo aqui, a pessoa tem que ter uma disposição para poder lidar com a demanda dela ainda, ensinar algo complexo para alguém. Exato. É uma loucura. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Provavelmente vocês viram, mas talvez não prestaram atenção, mas agora vocês vão ver com outros olhos. Vocês já perceberam que quando vocês vão em um quiosque do McDonald's, Isso é bom. que tinha ali sorvete, hoje ele chama sobremesa? Ele não chama mais o quiosque de sorvete. Ok. Hoje ele chama Lembra onde era sobremesa. as casquinhas Aham. lá do Mac? Tem a ver com Sobremesa. isso. Totalmente tributário, porque foi feito um estudo onde se mudasse a composição do sorvete que era vendido para que ele se tornasse uma sobremesa, a carga tributária reduziria significativamente. Então, o McDonald's fez toda essa revolução. Você pode ver, não tem um quiosque que chama mais sorvete, chama sobremesa. Porque isso impacta diretamente a carga tributária. Caramba. Sobremesa láctea. Isso deve impactar também na hora de cadastrar produtos, né? Numa loja online, por exemplo. Perfeito. Porque daí você tem que escolher o grupo que aquele, sei lá, tô com parafuso na minha cabeça, mas enfim, se eu vou cadastrar parafuso. O parafuso, ele pertence a um grupo específico por conta do tributo X. Lembra que eu Exato. falei da nota fiscal? Aham, Tem uma das siglinhas lá que chama NCM. verdade. NCM é exatamente a identificação ou a descrição do produto. Então, quando você erra isso, você paga ou a mais ou a menos. Ou, né, tem que ter um impacto nisso. Até para infoprodutor mesmo, né? É. Se, por exemplo, o conteúdo dele é um e-book ou um curso, muda completamente a tributação. Então, todos esses pontos precisam ser analisados. Então, às vezes, a gente, como tributarista, a gente precisa entender o produto. O que é, no final das contas, esse produto? Eu consigo falar que ele é um sorvete ou uma sobremesa? O que eu preciso mudar na composição do produto? A gente tem vários exemplos como esse, Não é né? só mudar o número. Uhum. Nossa, mudei aqui, tá ótimo, né? Ok. É uma análise bem mais aprofundada, inclusive em relação à composição. Mas se você conseguir adequar tudo... tem vários exemplos, né? Tem o sonho de valsa, leite de Mudou total. rosa. O leite condensado também entra, porque agora tem aquela questão da mistura láctea. Tem alguma coisa a ver? Ah, provavelmente tem. né? Eu não cheguei a ver esse caso, mas tem do sonho de valsa, tem do Crocs, sandália de borracha ou não, tem vários. Leite de rosa, por exemplo, antes era perfume, era considerado perfume. Aham. Ele passou a ser uma loção desodorante, porque ele vai pagar menos IPI. Porque o perfume não é... Ele entra lá nas questões de essencialidade. Então, aquilo que é fútil. Aham. Sim. Agora, desodorante é uma questão de higiene. Então, você paga menos. Olha só. Cara, que interessante. Sabe por complexidade quê? de coisas. Olha que louco. Todo Gente, mundo ama esses eu casos. amo o KiwiCast, sabe? Porque às também. vezes acontecem umas coisas na minha vida e às vezes alguém comenta aqui e eu falo, agora isso faz total sentido. Tava acompanhando a Virgínia. A Virgínia tem lá os perfumes dela, só que ela não vende mais como o nome perfume, é desodorante. É por isso. causa disso. É, Ela tá exatamente. pagando menos tributo. Olá. Até Mas se vocês interessante. pegarem os cremes da Nivea, acho que mudou também, não é mais loção hidratante, é loção desodorante. Caraca. Então muda completamente. Cara, mas uma pergunta, não vou entrar tão tecnicamente a fundo, mas eu fiquei com essa dúvida agora. Por exemplo, uma pessoa que tem um e-commerce, e aí ela tem ali alguns produtos... Na verdade, o e-commerce é uma extensão de um negócio físico que ela já tem. Sim. Pensando numa casa de materiais para construção, porque eu não sei porque eu tô com esse... Não, mas você Acho que é porque eu dando trabalhei... Você tá Tá dando um querendo exemplo construir bom, uma mas você Não, vai não, chegar ó, no mas exemplo eu ó, acho que ela vai vendo, chegar com imóvel aí. Olha só, tipo, tem uma casa de materiais para construção física, bonitinho, aí eles decidiram criar um e-commerce. Então, eles começaram a cadastrar esses produtos que eles já tenham ali para vender online. Uhum. Na hora de cadastrar esses produtos, é necessário, então, contratar um serviço de um tributarista para ele poder avaliar toda a categoria dos produtos antes de cadastrar isso online? Na verdade, Tá ainda legal. que não fosse um e-commerce, Ainda fosse só No um negócio físico mesmo. ele precisa deixar todo o cadastro. Por exemplo, tem um dos trabalhos do tributarista que chama revisão fiscal ou revisão cadastral, que você vai conferir o que tem no cadastro com aquilo que você paga de tributo. Então, tem que ser correspondente ao item e correspondente à carga tributária. Perfeito. E é aí onde a Aline ganha muito dinheiro recuperando tributos. Exato. Tanto é que, assim, quando uma empresa ela vende online e ela passa a vender para todos os estados, isso também já muda completamente, porque cada estado tem a sua
tributação também, né? Tem o que a gente chama ali de diferencial de alíquotas, enfim. Então, tudo isso também precisa ser observado nesse sentido. Ou seja, se ele contratou um serviço de tributarista ali na hora que ele tava abrindo o negócio dele, físico, e esse cara fez caquinha. E aí eu vou cadastrar esses produtos no online, continuo talvez pagando mais tributos, mas tanto no físico quanto no online. Exato. Ou ele pode ter contratado um excelente tributarista que fez tudo certo. Na hora que ele vai fazer o e-commerce dele, pode ser que tenha tido alguma mudança na legislação. Ai, tem tudo isso. Porque isso muda constantemente. Caraca. Mas agora, uma outra dúvida. Assim, por exemplo... Você... Não, vamos sair daqui. Não, pra trabalhar. não, mas o exemplo da Nivea, do creme da Nivea, que agora é desodorante. Isso também não é uma forma de driblar. É uma forma de driblar, mas a legislação não tá olhando pra isso. A legislação não. O governo não tá... A fiscalização, obrigada. Tem meios de Não você tô olhando fazer pra certo. isso. Porque o creme lá da Nivea é literalmente um creme, não é um desodorante. Tá, mas eu entendi o negócio, mas... É que sabe? depende, é assim, um creme ele é feito de vários ingredientes. Para você ser classificado como desodorante, você precisa ter um teor X de algo que te classifique como desodorante. Pode ser que antes não tinha. E aí ele acrescenta para Pra poder isso. ter... Não é que ela tá fazendo errado. Ok. A questão não é eu mudar só o Uhum, código. Eu preciso adequar a forma. E como que você faz isso? Já ouviram falar de compliance, certo? Sim. Compliance é, no tributário, eu faço isso, tudo isso antes, faço vários laudos e deixo pronto antes de começar a pagar o tributo menor. Então, eu tenho laudos que comprovam que tudo que foi feito antes do fato gerador do tributo foi anterior a começar a pagar o tributo. Esse do McDonald's já tem estados se movimentando, porque existe o imposto estadual e o imposto federal. E aí, o que acontece? O McDonald's fez isso que todas as sorveterias começaram a fazer. A mesma coisa. Né? Seja ela grande, pequena, eu vou fazer a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Alguns estados já estão se movimentando nesse sentido de mudar, então, a nomenclatura ali de alguns itens para, né, a tributação ficar equivalente ao que era. Mas até aí, se de fato a composição do produto foi alterado, tá certo. Okay. Gente, o brasileiro é criativo, né? Nossa, É verdade. demais. Tanto é que, assim, muita gente Interessante. fala, com a reforma tributária isso e aquilo, mas, cara, a nossa criatividade... Vai dar um jeito. A galerinha vai Só mais esperta. uma dúvida, É técnica. Assim, curiosidade mesmo. Quem é que cria os grupos de categoria dos produtos pra... Isso é em âmbito federal. Ah, é âmbito federal. É Entendi. isso. Então, a gente tem a TIP, a tabela TIP. A Aline adora essa tabela, porque o Estado disponibiliza ela em PDF e a Aline tem que colocar no Excel. E daí ela entrega para os alunos em Excel, que ela Cara, facilita. então, é dentro de um processo de auditoria que um empresário pode se manter atualizado em relação o que acontece diferente dentro da legislação? O ideal é que as empresas tenham, periodicamente, algum tipo de revisão tributária. Ah, legal. Tá? Se a empresa ela não é muito grande, faz sentido ela ter um tributarista dentro de casa, né? Apesar que a gente tem alguns clientes também que fazem esse contrato mensal. Então, olha, todo mês eu quero que você revise pelo menos os principais produtos. Mas empresas maiores, com certeza. Pra você ter ideia, quando eu trabalhava nessa multinacional, tinha 180 pessoas só na área tributária. Quando a gente, É fácil empreender no Brasil, é fácil. Não, e essa empresa é espanhola. Lá na Espanha tinha 5 pessoas na área tributária. E faturava 8 vezes mais. Então, primeiro isso gera uma briga, né? Porque como você fica explicando para a matriz lá de outro país, olha, que a gente precisa de 180 pessoas. E agora as empresas vão precisar mais ainda. Porque como que faz os dois sistemas com as mesmas pessoas? Precisa de mais gente. Então, assim, é muita complexidade e o tributário, ele acaba ali se desdobrando para todas as áreas da empresa. Como a gente falou, a logística, né, a formação de preço, o planejamento estratégico, até o marketing. Eu lembro que nessa empresa que eu trabalhei, por exemplo, o marketing tinha que validar todas as ações com o tributário. Ah, eu vou vender um combo. Não, peraí, deixa eu ver como a legislação trata o combo. Como que vende. Mas tem benefício fiscal no combo também. Legal. Por isso que quando você compra o combo, sai tão baratinho o item. Ó, Esse exemplo é legal. Uma outra coisa que vocês já devem ter passado. Vocês já foram numa loja física, por exemplo, comprar um celular e o cara fala assim, olha, compra pelo site que é mais barato. Sim. Já. E o do site, por exemplo, você tá na loja, o celular tá ali na sua frente e normalmente No vem lá site do é mais norte, nordeste, o item. E ele fala que vai sair mais barato. Você nunca pensou, mas poxa vida, vai ter que sair de lá, transportar, esperar, chegar né? em casa. Por que é mais barato? A gente quer pagar mais barato, né? É isso. Então, E mas são as nem mas se é por questiona. questão tributária. Aham. Então, às vezes, hoje as lojas físicas funcionam muito mais como uma vitrine do que para, de fato, vender.
porque as empresas foram se estabelecer, então, onde tem o benefício fiscal. Uhum. Então, tem empresa que a gente fala que tem que passear com a mercadoria pelo Brasil Pra para chegar mais valer barato. a pena e chegar mais barato para o consumidor. Então, ela importa em Santa Catarina, aí vai para São Paulo, que vai para o Mato Grosso, que vai para não sei aonde, até conseguir chegar no consumidor final. Caramba. É, Que bizarro, E ó, gente. É tem um bizarro. outro que foi legal, que a gente estava fazendo o estudo, hambúrguer do McDonald's, Uhum. né? Teve uma situação em que eles conseguiram isentar, isentou, né? sim. Isentou Isento. um tributo, justamente porque foi comprovado que ele era 100% bovino. Então, vou explicar para vocês. Então, a BRF... Não é minhoca, gente. Não é minhoca. Não, é minha... Nossa, meu irmão já falou pra mim direto que eu tava comendo minhoca quando Minha era mãe criança. falava também. Fala que tem laudos que apontam que não é minhoca. Perfeito. É 100% carne bovina. A composição do hambúrguer tem um código de NCM. O hambúrguer tem um NCM próprio. E ele paga ICMS com uma redução, mas não é isento. Quando ele começou a fazer vários laudos e comprovar que ele era 100% bovino, ele conseguiu uma isenção. Então, ele economizou muitos milhões de reais por conta só de comprovar que o hambúrguer ele é 100% bovino. Caramba, olha isso. Tá vendo como tributário não é tão Sim. chato? Pô, é Super muito interessante. legal. Na prática é muito legal. Muito legal. É que você começa a estudar com livro e você Chatão, começa... né? Você fala, eu não Perfeito. quero nunca mais isso Realmente, acho que com Nossa. certeza ver na prática acontecendo, o que você consegue economizar, o que você consegue antecipar é muito legal. Exato. Muito interessante. Exato. E meninas, pra gente entender um pouquinho da jornada de vocês no digital, uma vez que vocês ali firmaram a parceria de vocês e resolveram começar um negócio juntas, né? Porque vocês já tinham começado individualmente. Como é que foi esse início pra vocês no digital juntas e também entender um pouco a visão de vocês individual, né? Desde ali da concepção de construção de audiência até, de fato, fazer as primeiras vendas de vocês. Na verdade, quando a gente se juntou bem assim... No nossa, começo. Você tem algo que é muito interessante, que é o consultivo, você tem algo que é o contencioso. O que nós temos no mercado são pessoas que só entregam um ou que só entregam o outro. Se a gente se juntar, vai dar bom, né? A gente vai entregar algo muito completo para quem está fazendo a inscrição nos nossos cursos. E aí foi quando a gente se juntou. Inicialmente, nossa ideia era fazer assim, pegar tudo que uma tinha, que a outra tinha, colocar tudo no balaio e entregar. Ok. O que seria muito mais fácil pra gente, inclusive. Aí, né, a gente começou a estudar mais sobre marketing, sobre o que a audiência queria. A gente fez até uma mentoria. E nessa mentoria, eles falaram assim, eu acho que não vai ser bom não, porque muitos alunos meus, quando eu era só a Thalita, também já tinham comprado a Aline, porque como a gente, por conta do Techs Day, as pessoas já nos enxergavam, que o nosso evento chama Techs Day, eu indicava ela. Então, o meu público ou já tinha comprado os dois, ou já estava prestes a comprar. Então, eu falei assim, se vocês juntarem, Ok. Faz ninguém muito vai comprar. sentido. Perfeito. né? Porque já tem. E aí, nessa mentoria, eles falaram assim, vocês precisam ter um diferencial. E aí, a gente ficou quebrando a cabeça, e a gente falou, quem vai ser o nosso diferencial? E foi quando a Aline lembrou de uma aluna dela, que falou pra ela, nossa, eu queria tanto estar um dia sentada do seu lado pra fazer um trabalho com você, do começo ao fim. E aí, foi esse começo ao fim que a gente falou assim, é isso que eles querem. Então, nós desenvolvemos um método que chama OPT, que são Oficinas Práticas Tributárias. Olha. E aí, nós pegamos cases reais dos nossos escritórios, com todos os documentos, né, desse case, anonimizamos tudo e fazemos com os nossos alunos do começo ao fim. Porque os nossos cursos eram fragmentos de uma parte do trabalho. Uhum. Embora fosse totalmente prático, era um fragmento. E a gente falou, não, eles não querem isso. Eles querem do começo ao fim, eles querem saber como que atende o cliente, como que você pensa nessa estratégia, por que você pensou nessa estratégia, quais documentos eu analisei para chegar naquela estratégia e como eu entrego. Porque muitas vezes, para quem é novo, não tem muita visão de como que é uma apresentação para o cliente Nunca final. faço um contrato, né? E aí a gente falou, é isso que eles querem fazer do começo ao fim. Então hoje a gente tem lá já várias oficinas disponibilizadas e o nosso diferencial é isso, uma vez por mês a gente pega um sábado, começa 9h30 e vai até a hora que precisar, desenvolvendo um caso prático. Então eles recebem toda a documentação, todas as planilhas, todos os documentos. Isso online. Online. Mas assim, tudo que a gente desenvolve é muito com base no que a gente escuta. Então, a gente sempre teve esse pilar muito forte. O que eles querem.
Porque eu e a Thalita, a gente já tá nisso há 15 anos. O que é legal pra gente, nem sempre é pra quem tá Perfeito. começando. E aí, olha só, a gente fez as oficinas, super legal, tal, ninguém tem. Tanto é que é um método que hoje até outras instituições copiam. Mas a gente fez ali a oficina. Só que depois a gente começou a falar assim, putz, tá, mas na oficina vocês fazem, a gente olha. A gente queria fazer junto com vocês. Só que no online não dá pra fazer junto. Aí a gente criou uma imersão. Presencial. Então, agora vamos lá, todo mundo com o computadorzinho aberto, vamos fazer juntos. Então, a gente leva os casos no pendrive, todo mundo Distribui o pluga pendrive. lá e a gente fica 3 dias fazendo o negócio juntos. Assim, é muito bacana, todo mundo fala assim, nossa, meu Deus, nunca tinha feito isso, agora eu consigo fazer. E assim, na nossa época, isso era inimaginável. Era inimaginável. Inimaginável. Alguém ter um curso desse, nossa. Então, hoje, todas as experiências que a gente leva para os alunos é pautado no que eles trazem pra gente. A gente tem muita ideia. Sim. A gente, se deixar, a gente faz muita coisa. Mas nem sempre é o que o público quer, que ele realmente precisa. Não, e o próprio cronograma de oficinas, nós temos um grupo no WhatsApp, né, com os nossos alunos. Então, a gente fecha um cronograma a cada 12 meses e a gente segue aquele cronograma, até porque tem outras pessoas que entram justamente porque viram ali um trabalho específico que elas querem aprender. Mas antes de fechar, a gente manda lá no nosso grupo e fala, gente, quais oficinas vocês gostariam? O que vocês querem aprender? Quais são os serviços que hoje vocês têm dificuldade? E aí eles colocam uma lista lá, e a gente tenta priorizar casos mais complexos, né? Porque vai fazer a diferença, ou porque aquele complexo vai já abranger algum outro mais simples, e a gente monta de novo um cronograma. Então a gente tenta ouvir muito eles, né? E é super legal, porque esses dias a gente até recebeu de uma aluna que só com as oficinas, porque assim, cada oficina é como se fosse um serviço no portfólio que a pessoa pode colocar. Ela fez 100 mil reais só com oficina, só o que ela aprendeu de oficina. Então, ela aprende, coloca como portfólio, oferece para os clientes dela e fatura. Que legal que vocês oferecem como portfólio. Cara, que massa. E eles recebem todas as ferramentas para executar o trabalho. Então, planejamento tributário, que agora está na época do planejamento tributário. Sim. Então, eles recebem todas as planilhas com fórmulas já, que é só eles colocarem o númerozinho das questões práticas do cliente deles, eles conseguem fazer todo um planejamento. Então, é bem legal. É aquela velha história de ouvir a audiência, né? Sim, sempre. Nunca é sobre você, é sobre o outro ali. Exatamente. Agora, meninas, quando vocês se juntaram e aí foram compartilhar conhecimentos nas redes sociais agora, né? Já pensando no marketing mesmo. Sim. Vocês encontraram alguma dificuldade nesse sentido? O público ali que não era aluno, que estava chegando, talvez através dessa visibilidade que vocês estavam ganhando, estava preparado para consumir esse tipo de conteúdo online? A gente, assim, a produção do conteúdo é muito, de novo, né, no que a gente acha legal, o que o outro quer ver. Exato. Assim, a gente às vezes senta para fazer algum cronograma, que é algo que a gente faz muito, né, a gente senta e vai fazer cronograma das coisas, e aí a gente pensa, né, qual que vai ser o cronograma de postagem, porque na nossa cabeça é muito legal falar de algo, mas não é para você, não é para o outro. Então, acho que a maior dificuldade é saber o que é legal. Porque, por exemplo, como a gente cada vez vai falando coisas mais complexas, né, serviços complexos, a gente acaba depois deixando um pouco de falar o básico, o simples. Então, acho que a gente pode estar falando disso, né? Sim. Quando a gente desmembrou a Fenty para fazer uma formação inicial, e nós percebemos, assim, que teve pouca procura da inicial. Porque talvez nós não estamos abordando tanto o simples, que é o de quem vai fazer o inicial. Exato. Então, acho que essa é a maior dificuldade. Eu acho que, assim, quando você trabalha com marketing digital, na verdade, as empresas como um todo, né? Mas principalmente o marketing, você tem que estar com os olhos muito treinados e muito atentos para ver o que as pessoas querem. Porque é muito comum, principalmente o Instagram, que é uma rede que mexe muito com o ego, né? As curtidas, os seguidores e não sei o quê. Quando você vê, você tá fazendo o que é legal para você. Sabe, é o seu ego que está movimentando a rede social, não mais o propósito inicial, que era, de fato, levar conteúdo para as pessoas. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, sabe? Não é um trabalho fácil, porque quando você vê, você já foi. Né? Tem outras redes sociais também que a gente fomenta muito, que, por exemplo, o LinkedIn. LinkedIn traz muito aluno pra gente. E é um tipo de conteúdo completamente diferente. Sim. Lá é mais técnico. Até por conta do comportamento dos consumidores ali do LinkedIn, né? Uma coisa mais séria, uma linguagem mais profissional. Mais que né, a gente estava comentando com vocês, né? Lá no Instagram a gente compartilha muito da nossa vida pessoal, né? Às vezes coisas engraçadas que acontecem, vocês viram que tem bastante.
Mas no LinkedIn eu não vou chegar lá e postar isso. Sim. É outra pegada, é outra coisa. Então, você entender o comportamento da rede, o comportamento do seu público, faz total diferença. Perfeito. Quando vocês começaram a produzir conteúdo ali para as redes sociais, no caso do Instagram, que tipo de conteúdo vocês produziam para atrair seguidor, para atrair a galera para vocês? Normalmente, assim, é que eu e a Aline, a gente também tem um perfil diferente de produção de conteúdo. A Aline, ela faz bastante mapa mental, isso atrai muito seguidor, porque dá muito compartilhamento, né? Ela sempre fala que é algo fácil da pessoa aprender e fixar. Legal. Eu sempre tive muita facilidade com escrever, então eu sempre já fui mais do textão, agora eu tô mudando um pouco mais para vídeo, até pelo comportamento da plataforma. Mas mesmo assim, eu tento roteirizar algo antes para poder depois transformar em vídeo, até para a mensagem ser mais direta, né? Porque se você tiver que gravar um vídeo e você começar a pensar e buscar a ideia, aí a audiência já não fica, né? Que é muito dinâmico. Então, a gente também tem um comportamento de conteúdo diferente. E aí, o que a gente também tem é a própria instituição da escola. Então, daí lá, a gente faz e coloca todo mundo em colaboração. Okay. E lá nem sempre é tão técnico. Então, tem bastante coisa mais para inspirar, para falar, olha, você também pode. Então, assim, é um esforço e a gente faz tudo de tudo, né? Então, tem o mapa mental da Aline, tem o... Não, e vocês fazem tudo vocês, né? São poucas pessoas, é uma equipe enxuta, pelo que vocês tinham falado no... A gente gosta de cuidar de cada detalhezinho. E até lembrando essa questão de conteúdo, eu tava lembrando aqui, né, que é tanta coisa que acontece que a gente até esquece. Mas quando a gente começou a criar conteúdo, acho que até ainda quando a gente não éramos sócias ainda, uma coisa que sempre existiu na área tributária foi meio que uma rixa assim, entre contador e advogado. Porque parece que um quer roubar o cliente do outro, sabe? É o advogado apontando o dedo na cara do contador e o contador achando que o advogado quer roubar o cliente dele. E estávamos, inclusive, falando sobre isso no almoço. Eu acho que uma coisa muito positiva que tanto eu quanto a Thalia, a gente sempre fez, até de forma um pouco involuntária, mas assim, cara, já que a gente tem uma visibilidade aqui, como que a gente vai usar a audiência que a gente tem? Então, a gente sempre quis quebrar alguns padrões de competitividade. Legal. Então, esse foi tanto é que hoje a nossa comunidade tem muito contador e muito advogado, quase... Não, ainda tem mais advogado, mas vamos colocar uns 70-30 ali. Mais, não. Você acha? Mais já? Agora a gente tá com mais. No nosso evento também, né? A gente até falou aquela questão de homens e mulheres. Então, muita gente vê nosso evento. Nossa, mulheres. Cara, o tema aqui não é esse. É conexão. Então, não importa se você é homem, se você é mulher, não importa. É conectar. Então, acho que isso também é uma bandeira legal para quem produz conteúdo. Total. Sabe? Então, assim, que nem eu falei, é muito comum quem mexe com o Instagram terminar olhando para si mesmo. São os meus likes, os meus seguidores, a minha audiência, eu tenho fãs, né? É uma coisa muito louca. Eu lembro o primeiro evento que a gente fez, tinha gente chorando porque tava conhecendo a gente. A gente ficou assustada. Eu olhava pra cara e falava assim, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, essa pessoa tá chorando, assim, as pessoas histéricas. E, então, assim, é um lugarzinho ali muito cômodo para você ficar. Verdade. Então, assim, usa a audiência para uma coisa válida, né? Aí a gente começou a falar, não, então vamos começar a usar o alcance que a gente tem para quebrar esses comportamentos, para que as pessoas realmente se ajudem, ao invés de ficar guerreando entre elas. Então, hoje, a maior bandeira da nossa escola é justamente essa, que é advogado e contador, eles devem caminhar de mãos dadas, porque cada um tem uma visão. E a visão de um não é mais importante que a do outro. Pelo contrário, se os dois se unirem, quem ganha é o empresário e a economia do Brasil. Perfeito. Então, assim, e é muito incrível o quanto eles se ajudam, sabe? A visão dos dois. Porque eu falo que o advogado, ele tem a visão de fora para dentro. E o contador é de dentro para fora. Então, quando eles se unem, as soluções são mais palpáveis e muito mais rentáveis para as três partes, né? O empresário, o contador e o advogado. E a mesma coisa homem e mulher. Então, assim, se você também se fecha em bolhas, como que você vai se defender ou ouvir a opinião do outro para quebrar essa bolha? Então, você está se isolando mais ainda. Então, a gente sempre falou, não, aqui não tem bolha, mulher não é melhor que homem não é melhor que ninguém. E aí, nós vamos juntos realmente quebrar esses muros e caminhar juntos. Porque eu só consigo também alcançar posições de lideranças, onde a gente fala que tem mais homens, a partir do momento que o homem estender a mão para você subir e colocar a mulher ali do lado dele. E não ficar de novo... Porque para ela estar na liderança, ele não precisa descer. Então, é isso que a gente acredita. Pô, que massa. Gosto disso. Eu também acredito muito nessa visão. Recentemente, a gente recebeu aqui no podcast também produtores nossos, né? Os médicos. Sim, os médicos. Eles criaram uma página de neuropsigeria.
Isso, que é um neurologista, um psiquiatra e um geriatra. Que legal. E aí eles, qual que era o intuito deles? Por que eu tô falando isso, né? Uma audiência totalmente técnica também, específica, muito fundo de funil, conhecimento mais complexo. Sim. Só que eles criaram essa página com o intuito de oferecer atualizações sobre cada área para os colegas médicos, né? Então, eles criaram isso, viraram sócios, criaram um produto também e vieram contar a história deles no podcast. A gente estava abordando qual seria para eles a dificuldade na hora de compartilhar conteúdo, né? Eles trouxeram que não teve muita dificuldade, porque era uma audiência mais fundo de funil, então para eles funcionava mais texto, né? Não era muito, eles não ficavam pensando muito em vídeo, era mais trazer paper mesmo e falar sobre atualização de alguma área. E aí eu queria perguntar para vocês, dentro do Instagram principalmente, né? Mas também pode ser LinkedIn ou qualquer outra rede que vocês usam. Qual é o formato que vocês identificaram que funciona mais para a audiência de vocês? Pra mim é vídeo. Vídeo Reels. Caraca, conteúdo rápido. Eu já tava então. pensando que era algo mais parecido. Eu acho também. Tanto que por muito tempo eu não queria acreditar. Porque a gente é resistente, a gente quer fazer aquilo que é. Assim, eu tenho muita facilidade com escrita. E eu assim, sempre tive muita resistência com câmeras. Que a gente tava conversando no almoço. Então, assim, pra mim era muito confortável fazer um puta texto técnico e colocar ali. Só que eu percebi que o próprio comportamento ali porque começaram a ter muitos profissionais também tributaristas informando questões tributárias. E aí as pessoas querem informação rápida. Verdade. Caraca. Porque já tem a fama de ser uma coisa complexa, né? Técnica, Agora daí vai meter texto ali. LinkedIn, texto. Texto. Ou mapa mental. Legal. Aí, assim, milhares de compartilhamentos. Às vezes a gente pega o mesmo conteúdo, só muda o formato. Mas o formato é primordial para cada rede. Eu continuo fazendo texto, Legal. porque eu acredito muito na formação técnica. Eu não vou deixar de fazer isso. Porém, eu sei que é o vídeo curto. Então, assim, eu faço os dois. Legal. Por mais que eu saiba que o vídeo é melhor, eu Principalmente faço para os empresário, né? O empresário, ele não vai ler um texto agora a gente tá com um técnico. comportamento um pouquinho diferente. Então, a gente tá no Pareto. A Aline mais advogados e contadores e eu mais empresários, porque nós somos sócios das duas empresas. E eu também mudei totalmente a minha forma de me comunicar. Por ser técnica e gostar muito da academia, eu tinha muita resistência de falar o que o empresário queria ouvir. Então, eu queria ser técnica, eu queria falar as questões técnicas. E o empresário, ele não tem tempo para essa ladainha, entendeu? E aí, eu falei assim, virei a chavinha e falei, não vou ser tão técnica, tem algumas questões, por exemplo, falar de pagar imposto, não é isso, né? A gente paga contribuição, a gente paga taxa, a gente paga imposto, mas a gente coloca tudo no guarda-chuva, imposto para o empresário entender. E aí, eu falei assim, né? Foda-se a academia e vou falar o que o empresário quer. Deixa eu falar o que eles querem ouvir. E comecei a fazer isso. Então, hoje, quem entra percebe que eu mudei. Legal. A gente vai falar o caso do McDonald's, por exemplo. O cara não quer saber a NCM, do não sei o que. Ele quer saber assim, tá, eu posso fazer a mesma coisa que o McDonald's fez? Olha como é É importante entender a linguagem da audiência, né? Sim, Muda muito. tudo. E acima de tudo é você também virar a chavinha, porque por mais que você saiba, muitas vezes a gente tem uma resistência muito grande, principalmente pessoas técnicas, né? Eu acredito que esses médicos também, eles não querem falar algo que não seja rigorosamente técnico. E aí é quando você precisa entender para que lado você está indo. Então, para os médicos, eles precisam. Para os advogados e contadores, eu tenho que ser extremamente técnica. Mas se agora eu tô falando para o empresário, não mais. É outra linguagem, né? Perfeito. E assim, Thalita, Aline, vocês percebem dificuldades em um médico vender no digital? Existem algumas barreiras que vocês não podem ultrapassar na hora de fazer marketing? Médico? Médico não. Advogado. Ah, tá. Que a gente falou do médico. Depende. Ok. Advogado, falando para o público final, empresário, ele tem que ter um cuidado, porque nós temos o Código de Ética da OAB, que ele traz várias restrições. Então, você não pode pôr CTA, a OAB não deixa. Agora, se é um advogado falando na consultoria dele, Perfeito. que ele não está se posicionando como advogado, está se posicionando como um consultor tributário, assim como os contadores, ele pode, olha que maravilha. Que massa. Cara, a gente recebeu a Camila Mazeira. Sim. Mazeira, espero que seja Mazeira mesmo. Conhecemos. Incrível, e ela falou justamente isso, que é muito mais difícil pra ela vender o produto dela do que um marqueteiro, assim, que tá vendendo, sei lá, uma renda extra, um curso de emagrecimento, coisa nesse sentido. Porque realmente vocês não podem ultrapassar algumas linhas, né? Sim. Isso se torna muito mais difícil na forma de vocês fazerem. Vocês têm que se reinventar muito. Sim. Vocês têm que ser muito criativos. Muito. Então, a maior Caraca. criatividade,
que a OAB não nos ouça, é justamente você abrir uma consultoria. E você Ok. fala na consultoria. Legal, perfeito. Né? Então, 10/10. o contador, ele pode, né? Ok. Tranquilo. Agora, o advogado, se ele tiver esse cuidado... Uhum. Então, por exemplo, a gente tem hoje Instagram nosso, da escola, da consultoria e do escritório de advocacia. No do escritório de advocacia, jamais vai ter um CTA, jamais. Só educativo, né? A não ser que seja informativo e tal. Agora, na da consultoria, o último que eu fiz, eu coloquei, procure os nossos especialistas. Legal. Interessante, legal. Cuidados que Sim. fazem É, sentido, eu né? falo, gente, o brasileiro é muito criativo, então... Pra tudo se dar um jeito. As meninas, quando o momento que vocês viram que a estratégia do digital tava funcionando e aí vocês decidiram escalar, como é que vocês tomaram essa decisão? Tipo, trazer mais produtos, oferecer mais serviços, como é que isso foi surgindo? No digital ou nos escritórios? No digital. Ah, tá. No digital a gente começou a perceber que, por exemplo, a gente tinha uma demanda reprimida lá no nosso CRM de pessoas que ainda não tinham o valor do investimento da frente. Ou porque estava começando, e quem está começando, né, tem uma restrição ali financeira. E aí a gente falou, não, então vamos desmembrar e criar uma formação inicial. Outra coisa, reforma tributária. Nem sempre a pessoa que já está na área há bastante tempo, ela quer fazer parte de uma formação. A gente tem vários cursos lá dentro, então são quantas aulas que a gente atualizou? 180 aulas? Mais de 190 já. 190 horas de aulas lá. Então, assim, a pessoa não quer, mas ela quer uma atualização para a reforma. Então, a gente desmembrou e fez um curso da reforma tributária. De novo, ouvindo a audiência. A escala sempre foi o objetivo, né? Desde quando a gente começou, acho que até antes a gente se unir, sempre foi o objetivo de fato escalar. Até porque quando a gente olha um serviço de advocacia, de consultoria, ele não é escalável. A gente já teve essa discussão inúmeras vezes, né? Como escalar um serviço de consultoria. Então, olha a complexidade de tudo que a gente falou aqui. Como que a gente escala um trabalho desse do McDonald's, por exemplo? Então, claro, a gente usa tecnologia, hoje tem muita empresa de tecnologia que ajuda, mas não tem como você fazer 1000 planejamentos por mês, né? Inclusive, tem muita gente que critica, né? Mas aí tá ganhando dinheiro vendendo curso. Cara, e qual o problema? Vai vender também, vai fazer mentoria, vai fazer o Se seu você e tá sabe, tudo mas certo. faz aí, amigo. Exato, né? Porque as pessoas acham também que é muito fácil, né? Sentar na cadeira do infoprodutor e, cara, não é. Não é. Várias vezes a gente parou e falou assim, cara, se a gente ficasse só com o escritório, talvez seria muito mais fácil pra gente. Muito mais fácil. Né? A gente tava conversando no almoço sobre o que é desenvolver um evento. É muito complexo, é uma demanda de energia gigante. Então, a gente poderia ter caminhos muito mais cômodos pra gente. Né? Mas as pessoas sempre olham o resultado final, Sim. né? Tá lá, né? Que faturou 1 milhão e tal, mas Não sabe o que dos bastidores. vai lá gravar 190 horas de aula pra E você. é um puta de um processo, né? Exato. A galera vem com a ideia de, eu tô indo pro digital porque lá eu vou trabalhar menos. Oi? Deixa eu te contar. Bom Faz dia. essa mentoria aí que eu compro. Não, você vai ter, claro, os benefícios ali da liberdade financeira que Sim. você pode conquistar de forma muito mais rápida que pelo sim. caminho É que o tradicional. pessoal tem que entender de que isso é tempo. marketing, né? Precisa vender o que eles querem, entregar o que eles precisam. Exato, perfeito. É isso Poxa, aí. E eles vendem exato. muito bem essa ideia. Tanto que muito. é o core ali da galera, né? É porque assim, vamos lá, não são só 190 aulas que a gente gravou, são 190 aulas, são 190 slides, são 190 ferramentas que nós entregamos em cada aula. 190 dias arrumadas para gravar. Isso aí que pega. Não, são os Pega. conteúdos que eu tenho que estar ali no Instagram, que senão essas 190 aulas ninguém vai ficar sabendo que elas Sim, existem. total. Nossa, tem chão, viu? Exato. E pra mulher ainda Complexo. pior, né, galera? Que a gente tem que estar sempre arrumada ali pra gravar. sempre Então, ó, bonita. não tem só 190 horas de aulas que vocês Vai estavam... mais, hein? Vai mais, Vai vai mais, mais. Vai dentro da gente. preparação, hein? Muito mais, muito Vai mais. mais. Aí o cabelo na corda bom, ainda bem no dia que você precisa gravar. Ódio. Aí você vai lá, tem que meter um Ó, coque do nada. esse curso da reforma que a gente fez, a gente pegou 2 dias, né, de 2 dias estúdio. de estúdio. Foram 10 horas seguidas gravando. Caramba. Só que nisso, assim, são 2 horas antes pra maquiagem, pra cabelo, pra não sei o que, o trânsito. Então, assim, fora todo o material, porque assim, é um conteúdo totalmente novo. Então, quanto a gente teve que A gente teve que estudar pra estudar. ensinar aquilo, Verdade. né? As pessoas não vêm, assim, foram muitos finais de semana ali estudando, criando material. Meu, você gravar 10 horas, vocês que gravam um podcast aqui sabem.
Você chega uma hora que você não sabe mais nem o que você tá falando. Cara, mas a gente nunca chegou a gravar tantas horas seguidas. não. Acho que seria muito, muito desafiador. É O máximo que eu vou pegar Primeiro agora que vai o ser meu- 2. Você também já pegou eu 2? já A minha peguei primeira vez 2. vai ser agora. Eu já peguei 2, eu já peguei um caso de gravar um podcast, daí deu problema no som, a gente tem que gravar de novo. Nossa, já aconteceu 2 horas, mas foram o quê? 4 horas seguidas, ainda assim, Sim. 10 horas. E a cara, gente, muita pra coisa. posicionamento, a gente também tem um podcast. A gente, quando grava, 7 episódios Olha isso. seguidos. 7, 8. E podcast tem que estar o tempo inteiro, prestando atenção no que a pessoa tá falando, né? Você tá A em energia estado alta. de Não dá pra alerta. ser, tipo assim, ai, vai acabando, você tá na... Tá ali dormindo já, Cara, né? 10 horas de conteúdo, tem que Não. viver com É. meu colírio Moura Brasil ali, ó. Meu olho do nada fica vermelho. Fica secão. Fica secão. Mas é. Imagina 10 horas. Credo. É muito É, coisa. chega uma hora que é você tá punk. sorrindo assim, né? Mas olha só, hoje vocês têm aí o maior hub de negócios tributários do país. Como é que surgiu essa ideia de fazer esse ponto central que conecta várias partes aí dentro do nicho de vocês? Começou com essa ideia de quebrar esses paradigmas, né, e criar conexões. E o segundo ponto, pelo menos pra mim, que era ter um lugar onde as pessoas realmente se ajudassem independentemente, porque assim, a gente fala tributário, pensando no bracinho lá, ou do advogado ou do contador. Mas dentro do tributário existe mais um monte de ramificações e especialidades. Então tem tributo direto, tem o indireto, tem planejamento tributário, tem planejamento logístico. Então, assim, muitas ramificações. E dentro delas as suas dificuldades. Então, se a gente consegue colocar um bando de tributarista doido, né? Porque o Dimas Falcão é doido. Lá dentro, advogados e contadores, gente, ali vira um hub de soluções gigantescos. As pessoas conseguem se ajudar. E assim, é de manhã, de tarde, de noite, as pessoas mandando dúvidas, outras tantas respondendo. Tem discussões super calorosas lá e super edificantes, porque os pontos de vista, eles divergem, né? E dentro de um planejamento tributário, por exemplo, nem sempre é o A ou B. Às vezes é A, B e C, e os três estão certos, né? Depende do ponto de vista ou daquilo que você está almejando. Então, assim, é muito legal ter esse ambiente. E eu acredito também que é porque a gente não teve, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. O tributário tem muita panela. Essa que é a verdade. Então, assim, Algumas pra quem... academias. Pra quem... fim da panela. Ou seja, na verdade, criamos nossa própria panela, já que não entrávamos nas outras. É o Vou fazer a caminho minha natural própria. da coisa, criar a sua própria panela. Exato. Porque, cara, assim, é uma área fechada, como a Thalita falou, né? A gente vê ali grandes nomes do tributário, sabe? Realmente fechados em grupos muito específicos, que é muito difícil de você entrar. E a pessoa que está começando, às vezes a pessoa, por exemplo, que mora em regiões mais afastadas, não conseguia ter acesso a isso. E esses dias até eu vi uma frase que eu falei para a Thalita, que as mesas que a gente senta, muitas vezes é mais importante do que os diplomas que a gente tem. Então, a gente falou assim, cara, como que a gente conecta essas pessoas? Então, quando a gente fez o evento, a gente já sentiu isso, porque tinha muita gente vindo de muito lugar. Tipo, o nosso primeiro evento já tinha gente do Acre. E a gente falou assim, caramba, olha o que as pessoas estão dispostas pela conexão, por estar aqui junto. Vieram de longe. Muito longe. Bem Então, longe. assim, nessa última imersão tinha gente de Rondônia, sabe? Realmente lugares bem distantes, até pessoas demoram muitas horas para chegar em São Paulo. E aí a gente falou assim, não, a gente precisa criar, então, isso. Então, a gente criou esse hub. Então, a gente tem, na verdade, um ecossistema de empresas, né? A gente tem a escola, a gente tem o escritório, a gente tem uma inteligência artificial para a área tributária, tem um escritório de Evento. advocacia, tem um evento. Então, a gente foi criando um ecossistema que se retroalimenta, né? Porque, às vezes, alunos viram parceiros de trabalho, que compram um aplicativo e por aí Legal. vai. Mas era criar uma conexão. E, de verdade, a gente criou a nossa própria panela, assim, no sentido de não ser só nossa. Uhum. Mas aqui, todo mundo que quiser pode entrar. Todo Legal. mundo que quiser colaborar, entra. É igual o evento, né? Ninguém queria dar o palco, a gente falou, construir o nosso palco. É, isso aí. Legal. Fora o poder da comunidade que vocês vão fomentando ali, né? Todo mundo se Isso. ajudando, todo mundo... Isso é muito forte lá. Isso é muito legal. E é o caminho natural do digital que a gente vê aqui de negócios que se sustentam ao longo do tempo. Agora, como é que vocês veem, a partir da experiência de vocês e o que vocês viveram até aqui, a evolução do digital para o nicho de advocacia? Um caminho sem volta. E evoluiu absurdamente, graças a Deus, né? Por exemplo, a minha realidade como profissional, ela hoje, não, na verdade assim, eu falo que tudo que eu sou, ele veio por conta do digital, porque a partir do momento que eu comecei a me expor,
eu comecei a ter clientes. Então, assim, eu vivia num escritório que a gente ouvia o seguinte: se você sair daqui, você não vai ser nada lá fora. Porque esse é o melhor escritório, porque aqui tem os melhores clientes. E isso cria em você uma sensação de: o que eu vou fazer se eu sair? E quando eu saí, eu vi que o universo era tão gigantesco, porque o digital, ele me mostrou esse universo gigantesco e ele me apresentou para esse universo gigantesco. E a partir dali, eu sou quem eu quiser ser. Eu posso ser o gigante, ou eu posso me limitar dentro daquilo que eu escolhi. Então, ninguém escolhe mais nada por mim, eu escolho os próximos passos. Então, o digital, ele transformou minha vida completamente, desde a exposição para clientes, até mesmo depois, quando eu me posicionei como infoprodutora, e isso exponenciou também ainda mais a minha imagem e, consequentemente, as questões financeiras. Então, sem o digital, eu estaria lá, escutando até hoje que lá era o melhor lugar do mundo. Ai, meu Deus. E pior, acreditando. Potencializa, né? Não tem o que falar, foi o que a Thalita trouxe, é um caminho sem volta, que quem não tá ali, assim, mesmo que não seja como infoprodutor, mas para posicionamento, realmente tem que repensar muitas coisas, porque, assim, não tem como. Todo mundo que vai contratar hoje qualquer coisa, pode ser advogado, qualquer coisa, olha ali. Tanto é que às vezes eu sigo, né, bastante advogado e tal, e eu já vou até guardando alguns, tem uns criminalistas, vai que eu gasto meu réu primário, preciso de um, né, já deixo uns guardados ali. Mas olha só, o que nem conheço, nunca vi, mas o que a pessoa apresenta ali, eu falo assim, nossa, eu confiaria essa pessoa a me defender se eu realmente precisar, né, gastar meu réu primário, que às vezes não... Espero que não, viu, não sócia? demore muito. Espero que não, viu, sócia? Boa! E agora chegamos no nosso momento, hein, Carol? No nosso momento bate-bola, jogo rápido. Olha só, como é que funciona o bate-bola? Vamos jogar aqui uma sequência de perguntas pra vocês, numa rapidez no nível 5x da Bruna aqui, então muito rápido, brincadeira. Nossa. Mas, Mais ou menos, o nível dela não. só ela mesma. Mas você tem que responder com uma palavra ou até mesmo em uma frase, combinado? Nossa. Ok. Ó, vou começar. A principal habilidade para atrair uma audiência qualificada. Escutar. Comunicação. Melhor formato de conteúdo jurídico, texto ou vídeo? Vídeo. Qual é o erro mais comum a ser evitado ao começar no digital na área jurídica? Não estudar sobre marketing. Uma só coisa que virou a chave e trouxe pra vocês sucesso no digital. Ouvir. Ouvir a audiência. Quando pensar em construir um hub de negócios, pense primeiro em... Conectar pessoas. Uma habilidade que todo advogado que entra no digital precisa dominar. Comunicação. Boa! Passaram That's it! liso. Olha, ó, passaram rápido. Passaram lisa, tá Foi vendo? rapidão. E eu ainda falei devagar, Sentiu, tá nem vendo? sentiram, né? Não. Mas olha só, que papo incrível que tivemos Muito. hoje, não é Inclusive, mesmo? vocês se comunicam muito bem, de É forma verdade. clara. Por isso que elas têm um podcast É. incrível também, ó. Sim, muito Fizeram jus Já a sabemos isso. quem nós vamos convidar para o nosso podcast. A gente promete saber desenvolver ali e começar, né, Carol? Contar os off-casts pras pessoas, brincadeira. Não promete o que você não É pode verdade, cumprir. é verdade, não dá pra contar mesmo. Mas olha só, a gente costuma finalizar o nosso episódio com uma perguntinha mais reflexiva. Vocês topam responder? Claro. Eu vou fazer aqui a pergunta e vocês podem responder cada uma individualmente, combinado? Sim. O que vocês gostariam de ter escutado lá no começo do digital, que hoje vocês podem estar passando pra quem tá entrando no mercado? Estude a sua audiência, não coloque o ego em primeiro lugar. Saiba como o seu conteúdo pode, de fato, transformar a vida de alguém. Empreender depende de muita coragem e bastante vontade para você fazer as coisas acontecerem e não desistir no primeiro obstáculo. Que legal, cara. Acabamos, Se isso daí finalizado fosse com sucesso. Se isso daí fosse um anúncio, eu clicava. Eu gosto Arrasta muito pra do cima. arrasta pra cima. É isso. Gente, temos presentinhos que Temos o Wi-Fi agora pra presentinhos. vocês. Tem pro Dimas ali também. Estragando a dieta da galera. É, se vocês pensaram que vocês estavam botando o pé na jaca com a dieta, vocês não viram nada ainda. É isso aí, ó. Olha aí, olha aí. Vamos lá! Nossa! Esse aqui é você, com certeza. E essa daqui é você, Aline! Ai, meu Deus! Ai, que lindo! Amei. Falando em- Meninas, Falando em presente, a gente pode também deixar um Por presente favor. para quem está nos assistindo. olha Vai lá. só. Então, que quem honra. vier do KiwiCast, quem for lá no nosso perfil, falar, vi vocês lá no KiwiCast, vai ganhar um e-book que nós preparamos, já pensando em 2025, sobre como crescer na área tributária em tempos de mudança com a reforma tributária. Então, e-book muito Incrível. legal. No final, ele tem um raio-x para você fazer todo o mapeamento de
do seu Olha que perfil massa. profissional, o que você tem que fazer, é bem bacana. Olha esse Legal, ouro aí pra gente. galera. Ó, que presentão. Vai lá e fala, vim do KiwiCast, quero meu e-book. Isso aí. Mas pra eles encontrarem vocês, pra galera que não conhece, deixa aí suas redes sociais da empresa, fiquem à vontade. Hora do jabá. Bom, o meu é @ThalitaHits e o da Fente é @fente.educação. Isso. Sigam lá E a o nossa meu, escola. Aline Lins, com 2 N's no Lins. Demais. Perfeito! Vai aparecer aí na tela pra você não se perder, tá bom? E pra quem ficou até o final desse podcast maravilhoso, precisa fazer o que agora, né, Bruna? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram. Já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante é que você já sabe, mas bora lá, ô Carol, aonde a gente se vê? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast, é por isso que nos vemos lá. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau!